Antes dos exércitos, antes das formações, das estratégias, das linhas de soldados respirando em uníssono, existia o indivíduo que corria na direção oposta ao instinto de sobrevivência. Enquanto a maioria recuava, ele avançava. Enquanto outros erguiam escudos, ele abria o peito. Esses homens não eram generais, não eram heróis no sentido clássico. Eram chamados de berserkers. E o nome, sozinho, já carregava um erro fundamental, porque a palavra não descreve o que eles faziam, descreve o que eles deixavam de ser. A etimologia escandinava divide os estudiosos até hoje. Ber, urso nu, ou ber, sem armadura. A verdade, como sempre, é mais perturbadora que o consenso acadêmico. Eles não apenas vestiam peles de urso, eles se tornavam o urso, o que significa que por alguns minutos ou horas, aqueles homens deixavam de ser humanos. Não metaforicamente, do ponto de vista neurofisiológico, cultural e ritualístico, algo naquelas batalhas do século 8 ao 11 deixou de ser guerra e passou a ser possessão. Este documento não é uma celebração, é uma autópsia, e o cadáver que vamos abrir hoje ainda se move. Os registros históricos diretos sobre os berserkers são tão escassos quanto perturbadores. Não existem manuais de treinamento, não existem diários escritos por um berserker. O que chegou até nós foi filtrado por 3 tipos de fonte: os inimigos que sobreviveram para descrever o horror, os poetas escandinavos que transformaram o terror em verso e as sagas islandesas escritas séculos depois, quando o cristianismo já havia varrido os rituais pagãos para as margens da memória. A mais antiga menção conhecida está no poema Haraldskvati, do escaldo Thorbjorn Hornclove, por volta do ano 900. Ele descreve os guerreiros de Harald Bela Cabelo, homens que avançavam sem cota de malha, rosnando como cães, mordendo os escudos, tão fortes quanto ursos. A palavra usada é ham-ham, literalmente de forma poderosa ou com pele trocada. A implicação é clara. Para os escandinavos da era viking, o berserker não era apenas um humano em transe. Era um ham-ham, alguém que mudava de forma, pelo menos na crença. E a crença, como veremos, é mais perigosa do que a verdade. Mas existe um detalhe que quase nunca aparece nas versões populares dessa história. Em algumas sagas, os berserkers não são descritos como um grupo mítico. Eles aparecem como indivíduos, com nome, rosto e consequências. Um dos exemplos mais conhecidos é Egil Skallagrimsson, o guerreiro poeta da Islândia, descrito na saga de Egil. Um homem real o suficiente para ter deixado marcas na memória coletiva do norte europeu, e perigoso o suficiente para que os próprios narradores tentassem justificar seus ataques como se fossem acidentes. Egil não era apenas um lutador. Ele era um homem que entrava em estados de fúria tão violentos que seus próprios aliados temiam ficar perto. Há relatos de que quando o transe começava, seu rosto mudava, a pele escurecia, o olhar perdia foco e a força parecia escapar das limitações normais do corpo humano. E aqui está o detalhe mais importante. Os textos não descrevem Egil como alguém que queria aquilo. Eles descrevem como algo que acontecia, como febre, como maldição, como uma porta que se abria por dentro. Isso muda tudo, porque se Egil era real, então o estado berserker não era apenas uma lenda coletiva, era uma condição humana documentada e temida até por quem a conhecia. O que acontecia dentro de um berserker antes da batalha não pode ser reduzido à fúria cega. Estudos arqueológicos e análise dos mitos sugerem um protocolo rígido. Primeiro, isolamento. O guerreiro se separava do bando por dias. Segundo, jejum, ou ingestão controlada de substâncias. A hipótese mais famosa, o consumo do cogumelo Amanita muscaria, é frágil,
mas ainda discutida. Há evidências mais sólidas para outra substância. Hyoscyamus niger, a meimendro, uma planta alucinógena e delirante capaz de induzir excitação violenta, confusão extrema, insensibilidade à dor e amnésia posterior. Terceiro, imitação do animal totêmico. Os berserkers dançavam, rosnavam, rasgavam o chão com as unhas. Não era teatro, era neuroplasticidade forçada. O cérebro humano, sob privação sensorial e estresse extremo, pode reconfigurar seus padrões de resposta em poucas horas. Um homem que passava 3 dias imitando um urso não estava fingindo ser um urso. Seu sistema nervoso estava literalmente reescrevendo suas reações. Quando a batalha começava, a amígdala, centro do medo, entrava em colapso funcional. O córtex pré-frontal, responsável pelo julgamento moral, era suprimido. Restava apenas o tronco cerebral: ataque, fome, sobrevivência. O berserker não sentia medo, porque seu cérebro havia desaprendido o medo. Relatos de batalhas com berserkers são unânimes em um ponto. O som vinha primeiro. Não era grito de guerra. Era algo entre o rugido de um urso ferido e o choro de um recém-nascido. Uma nota grave, gutural, que não parecia vir da garganta humana. Então, eles avançavam. Sem armadura, sem escudo, muitas vezes sem camisa, os olhos vidrados, pupilas dilatadas ao extremo, boca espumando, não por raiva, mas por hipersalivação induzida pelo estado de transe. Eles mordiam as bordas dos próprios escudos, deixando marcas de dentes no metal. Acreditava-se que o aço tremia quando um berserker se aproximava. Era mito, mas o medo fazia o aço tremer nas mãos dos inimigos. O arsenal variava: machado de 2 mãos, lança, espada curta. Mas a arma mais aterrorizante era o corpo. Eles avançavam contra formações fechadas sem hesitação, e quando o primeiro golpe os atingia e eles não caíam, algo no campo de batalha mudava para sempre. Crônicas medievais descrevem berserkers que continuavam lutando com lanças atravessando seus torsos, que arrancavam setas do próprio peito para atirar de volta, que mordiam pescoços de inimigos porque suas mãos já haviam sido cortadas. Isso não é fantasia, é fisiologia do extremo. Noradrenalina em níveis tóxicos, adrenalina queimando o glicogênio muscular em segundos, ausência total de sinal de dor. O berserker não era imortal, apenas havia esquecido que podia morrer. E então, acontece a parte que os relatos evitam descrever. Porque quando um homem deixa de ser humano no meio de uma batalha, ele não escolhe apenas matar inimigos, ele mata qualquer coisa que respire. Os arquivos mais antigos sugerem que após o primeiro ataque, alguns berserkers não conseguiam parar. Eles atacavam aliados, atacavam animais, atacavam árvores, atacavam o vazio. E é aqui que o registro falha. O documento que temos literalmente está danificado. Eles não distinguiram mais o amigo do inimigo. Morderam o ferro, arrancaram carne com os dentes, e quando terminou, o restante está ilegível. Há marcas de fogo, como se alguém tivesse queimado essa parte propositalmente. E isso significa apenas uma coisa. O pior não era o que eles faziam contra o inimigo. O pior era o que acontecia quando a fera não sabia voltar. Por volta do ano 1000, os berserkers desapareceram dos campos de batalha. Não por derrota militar, mas por obsolescência cultural. O cristianismo chegava à Escandinávia, e com ele uma nova moralidade, a alma individual, o pecado, o controle dos impulsos. O Berserker Gang, o andar como berserker, foi reclassificado.
não como dom divino, mas como possessão demoníaca. As sagas islandesas do século XIII, escritas já sob forte influência cristã, descrevem berserkers como bandidos, pervertidos, homens violentos que abusavam de seu estado para roubar, humilhar e matar sem propósito. A saga de Egil, uma das mais importantes, apresenta um protagonista que possui traços berserker, mas o narrador se apressa em justificá-lo como exceção controlada. E então, veio a sentença final. Em 1123, o Código de Lei islandês Gragas declarou que qualquer homem pego em estado berserker seria exilado ou morto. A Era das Feras havia terminado. Mas o corpo humano, aquele mesmo corpo que aprendeu a desligar o medo, continuou ali. E a pergunta que nenhum arquivo responde é: o que acontecia com um berserker depois da batalha? Quando o transe passava? Quando o urso voltava a ser homem? Os relatos pós-batalha são raros, mas devastadores. Quando a adrenalina se esgotava e o córtex pré-frontal reassumia o controle, o berserker caía. Não era sono, era colapso metabólico. Tremores incontroláveis, vômito, febre alta, perda temporária da visão. Alguns ficavam dias em estado catatônico. Outros acordavam sem lembrar de nada e, ao olhar para as próprias mãos cobertas de sangue, não reconheciam o que haviam feito. A saga de Vatnsdæla menciona um guerreiro que, após um ataque berserker, recusou-se a comer por uma semana. Não por culpa, por nojo de si mesmo. A tradição oral sugere que muitos berserkers se tornavam eremitas, reclusos, homens que viviam nas margens das aldeias, temidos e evitados. Alguns encontravam refúgio no cristianismo primitivo, a confissão como antídoto para o que não podia ser esquecido. Outros simplesmente desapareciam na floresta. O corpo humano não foi projetado para visitar repetidamente o estado de fera. Cada berserker gang deixava cicatrizes invisíveis, danos neurológicos, exaustão hormonal, colapsos metabólicos, transtorno de estresse pós-traumático em escala que a medicina viking não tinha nome para descrever. Eles não eram monstros. Eram vítimas de uma tecnologia mental que ainda não entendemos completamente. Há uma camada mais funda. Os arquivos oficiais dizem que os berserkers desapareceram, mas fontes tardias e registros eclesiásticos fragmentados sugerem outra coisa. Eles foram reprimidos, caçados, neutralizados. Não necessariamente como criminosos comuns, mas como anomalias perigosas. Em alguns relatos, a cristianização não apenas proibiu o Berserker Gang, ela tratou o fenômeno como sinal de demônio, de doença espiritual ou de contágio. A perseguição não veio como uma guerra aberta, veio como um processo silencioso. O homem que entrava em transe era denunciado, era isolado, era levado para longe e seu nome desaparecia. E quando restavam sobreviventes, eles fugiam. Alguns seguiram para o leste, em direção às rotas varegues que atravessavam a atual Rússia. Outros se esconderam ao norte, além do frio que ninguém ousava atravessar. E ali, dizem tradições preservadas em registros monásticos e relatos regionais, o Berserker Gang continuou. Não como prática de guerra, mas como doença. Monges medievais descrevem homens que caíam em surtos violentos, rasgando as próprias roupas, incapazes de reconhecer familiares, atacando qualquer presença humana. O termo usado em alguns textos latinos é perturbador. Lupus in homine, o lobo no homem. Séculos antes da psiquiatria dar nome ao delírio, os arquivos secretos já haviam encontrado os berserkers. E, como sempre, enterraram o que não sabiam curar. A ciência moderna tem uma palavra para o que os berserkers faziam:
dissociação induzida por estresse. A psiquiatria chama de transe de combate. A neurociência prefere supressão pré-frontal condicionada. Mas nenhum desses termos captura o essencial. O que os berserkers dominavam e o que a sociedade ocidental sistematicamente apagou é a capacidade do corpo humano de, sob protocolos precisos, suspender a própria humanidade. Estudos contemporâneos com forças especiais mostram que soldados podem ser treinados para reduzir a resposta de medo em até 70% após meses de condicionamento. Os berserkers faziam isso em dias, com plantas, jejum, isolamento e imitação animal. Eles não eram mágicos, eram engenheiros de carne do sistema nervoso autônomo. E o que eles sabiam não foi perdido, foi suprimido. Porque uma população que sabe desligar o medo não pode ser governada por medo. O verdadeiro horror não é o que os berserkers fizeram, é o que eles provaram. Que o humano é uma casca fina e que abaixo dela, sempre pronta para acordar, a fera ainda respira. A pergunta que este arquivo deixa não é existiam berserkers. A pergunta é: o que você faria se soubesse que também pode se tornar um? O manuscrito que inspirou esta investigação, um fragmento de pergaminho encontrado em escavações do século XX, associado a rotas antigas do Mar Báltico, termina com uma nota de rodapé escrita por um monge anônimo do século XIII. A tradução é aproximada, mas o sentido é claro. Eles oraram para serem curados. Nós oramos para esquecê-los. Os berserkers não foram derrotados, foram esquecidos. E o esquecimento, como sabemos, nunca é acidental. Se você chegou até aqui, carregou conosco o peso de um segredo que não pertence a nenhum tempo específico, pertence à carne, ao osso, à memória ancestral que guardamos sem saber. O próximo mistério já está esperando, mas antes de virar a página, olhe para suas próprias mãos e pergunte-se: o que mais está dormindo dentro de você? Se este arquivo mexeu com você, se a ideia de que o medo pode ser desligado propositalmente não saiu da sua cabeça, então você já entendeu o que poucos entendem. Os berserkers não foram derrotados, foram apagados. Inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo com alguém que também precise saber que a história que nos contam é sempre a história que alguém decidiu não destruir. E deixe nos comentários: você acredita que o estado berserker ainda existe? Em forças especiais, em rituais ocultos ou dentro de qualquer pessoa sobre as condições certas? Porque os arquivos que ficaram de fora, os que não mostramos hoje, sugerem que a resposta não é se, é quando. O próximo mistério já está esperando.